Bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. Bom dia também aos professores que estão online. Hoje nós temos o grande prazer de receber aqui professora Filomena Marino Carvalho, professora doutora, livre-docente, professora associada do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Professora Filomena é, sem dúvida alguma, uma das maiores autoridades em patologia ginecológica, nas suas várias áreas, e conhecida nacional e internacionalmente, e é amiga nossa daqui. Então, professora Filomena, muito obrigado. Ela vai nos falar sobre câncer de endométrio, uma nova perspectiva para um antigo desafio. O tema realmente é tentador. Filomena, muito obrigado. Super obrigada. Obrigada a vocês presentes, aos que estão online. Com satisfação que eu venho a essa casa, né? Porque estava comentando aí com a Márcia, com o pessoal, eu fiquei 22 anos trabalhando aqui na rotina HC, né? Então, e vinculada à ginecologia, né? Que isso que é mais legal. Então, é um prazer encontrar os amigos, né? E os novos amigos também. E vou falar do câncer da vez, né? Com o câncer de endométrio, que é, digamos, para o ginecologista, entendo, é uma coisa a olhar com muito carinho, como a gente vai ver. E eu coloquei aqui, esse título desse trabalho, porque ele é bastante provocador, né? Falei, olha, câncer de endométrio não é o câncer das nossas avós. Avós é para a minha geração, né? Acho que para a maioria aqui já é das bisavós. Então, a gente tinha aquela ideia do câncer de endométrio, um câncer bonzinho, trata com esterectomia, anexectomia bilateral, e não se preocupar com ele. Mas o que a gente tem visto ao longo dos anos? Uma mudança na incidência dessa lesão. Por quê? Por conta dos próprios fatores de risco associados à modernidade. Então, se a gente for ver, a gente tem hoje, felizmente, um aumento na expectativa de vida, e esse é uma neoplasia que com a idade vai aumentar, a gente vai ver isso. Tem os fatores hereditários, tá? A síndrome de Lynch, a principal, né? Os defeitos de enzimas de reparo, né? Dos erros de pareamento do DNA, que estão associados ao câncer coloretal, e o câncer de endométrio é o segundo mais frequente depois do câncer coloretal nessa síndrome, e ela não é tão infrequente como a gente vai ver. E tem também a síndrome de Cauda, que é uma alteração na expressão do PTEN, que é menos frequente, mas também está associada ao câncer de endométrio. Esse é um fator de risco hereditário, isso aí não muda nada. Mas a gente tem esse fator que é o excesso de peso, essa epidemia de obesidade, né, que os países mais desenvolvidos já experimentam há algum tempo, e nós também, quer dizer, no Brasil, a incidência está crescendo muito por conta desse excesso de peso, e aí tem vários cânceres que estão ligados a esse excesso de peso, e os países em que o comportamento da mulher muda em função, por exemplo, de atividade física menor, uso da terapia hormonal, o retardo na primeira gestação, a opção por não ter filhos, que é cada vez mais frequente, né? Começa a aparecer em países, por exemplo, como o Japão, que é um dos que mais cresce em termos de incidência junto com o Brasil. Então, em função desses fatores de risco, a gente tem observado um aumento da incidência dessa neoplasia, tá? E hoje, isso aí foi atualizado agora, nos Estados Unidos, onde a incidência é bastante alta, o aumento da incidência agora atualizada é de 1% ao ano, aumenta 1% ao ano ainda. Tá? E uma coisa interessante, o aumento da mortalidade. Ele aumenta, a mortalidade por câncer de endométrio tem aumentado 1,5% ao ano. Então, isso é interessante, porque nessa avaliação, essa publicação que sai anualmente em relação à exploração de todos os tipos de câncer, e no caso do câncer de endométrio, ele é o único câncer, tá, que a sobrevida diminuiu nas últimas décadas. Porque a gente tem observado justamente uma redução na mortalidade, um aumento na sobrevida por conta dos tratamentos, das opções de tratamento que a gente tem hoje. E em relação ao endométrio, não. A gente não tinha, pelo menos, isso começa a ter agora,
Então, isso fez com que a mortalidade aumentasse. E uma coisa, uma análise que eles fazem, que a gente pode um pouco puxar para nós também, é a questão não só da incidência, mas isso, por exemplo, doença localizada, que era aquela que a gente estava acostumado a ver antigamente, né? Sangrava um pouquinho, curetava, fazia diagnóstico, esterectomia com anexia bilateral, a maioria tratava e ia muito bem. Então, com a doença localizada, a gente vê que a sobrevida é grande, é em torno, né, de 70%, a incidência aqui datando 70% com doença localizada, felizmente, porque ele dá sintoma precoce. Tá? Agora, uma coisa, quando a gente compara as brancas com as negras, a gente vê que na negra você tem menos doença localizada. Tá? E quando você vai ver a sobrevida, dá uma olhada, a sobrevida numa doença localizada é maior que 95%. Tá? Lógico que à medida que tem disseminação regional, disseminação à distância, a sobrevida despenca. Agora, o interessante disso que eles fazem, eles exploram muito, os autores exploram muito, é a questão da mulher negra, aí entendendo a mulher pobre, né, que é a que você tem uma incidência, um diagnóstico em fases precoces menor, por dificuldade ao acesso, tá? E uma mortalidade também maior, por conta do diagnóstico mais tardio, mas também porque nas mulheres negras você vai ter apresentações histológicas mais graves do que aquelas da mulher branca. Então, esse é um fato. E um gráfico que eu achei bastante interessante é que mostra aqui, né, a mortalidade, né, de diversos tipos de câncer. Então, aqui está o útero tudo junto, tá? Ó, tá aí, caiu, bonitinho e tal, mas ele fez questão de dar um destaque para o corpo uterino, tá? Porque como parecia que estava caindo, de repente sobe, tá? Então, isso é uma coisa que está acontecendo com o câncer do corpo uterino. Então, vamos ver o que acontece no nosso meio. Esse é um trabalho que a Cristina Antoni e toda a equipe do ICESP fez quando o ICESP fez 10 anos, né? Fizeram um levantamento de todos como era o perfil dos carcinomas de endométrio dentro do ICESP. Então, a gente viu as coisas que todo mundo já vê. Olha, a maior parte dos casos, aqui pegando estadio, tá vendo? 70%, estadio 1 ou 2, tá? Mas veja bem, 30% dos casos com estadio avançado, 3 ou 4. Isso implica de necessidade de um tratamento, de um serviço oncológico especializado. Tá? Dessas pacientes, o tipo histológico mais frequente era realmente aquele baixo grau da vovozinha lá, né? Endometriose G1, G2, que é o baixo grau. Agora, grau 3, alto grau histológico, ou histologias mais raras, também você veja que a incidência não é desprezível, é alta. Tá? E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, uma coisa, mais de 17% com linfonodo comprometido, tá? Doença regional, mortalidade já vai cair. E 60% quase precisaram de tratamento neoadjuvante. Isso implica que para o sistema de saúde, isso implica de serviços mais caros. Tá? E uma coisa interessante é o tamanho do tumor. Porque você vê, tumor abaixo de 2 centímetros, 13,7%. Um valor que é menos da metade do que você vê na literatura com tamanho menor que 2 centímetros. Tá? Você vê na literatura, por exemplo, na Clínica Mayo, que a gente usa de nomograma, para decidir se vale a pena uma linfadenectomia ou não, você tem 30% de tumores menores que 2 centímetros. E por que isso? É interessante porque a Cristina Antoni deve chegar em breve, porque eu pedi para ela me mostrar como abrir o útero, uma série de coisas, mas aqui um dos fatores importantes era o retardo que a gente vê no diagnóstico. Porque quando se faz as entrevistas dos pacientes, se percebe que muita paciente ficou na fila da esteroscopia meses. Porque existe no Brasil a cultura que você precisa fazer a esteroscopia. Sem esteroscopia não se faz diagnóstico. Então, assim, se manda todo mundo. Aqui vai tirar o DIU, aqui está tá tomando tamoxifeno e fez espessamento, um monte de condições, tudo na mesma fila. A gente não tem uma administração dessa fila. E a paciente fica meses na fila. Depois a Cristina pode dizer exatamente o que ela tem esse dado, quantos meses ficar. E eu apresentei isso numa cidade do Nordeste, e aí eu falei os meses, agora me esqueci quanto que era, se era 7 meses. Eles olharam para mim, mas só? Porque aqui são 14 meses. E eles puseram a culpa na esteroscopia. Eu falei, mas por quê? Não, porque a esteroscopia demora. Eu falei, mas espera aí, não há necessidade realmente num câncer que está sangrando, o tumor está saindo.
você não fazer diagnóstico. E a biópsia ambulatorial, ela é perfeitamente possível nos casos de câncer, você, pelo menos como uma primeira tentativa, aí você pode mandar depois se você não conseguiu o diagnóstico, tá? Mas uma biópsia ambulatorial, o Jesus tem um método super barato de fazer, né? O ideal seria fazer um pipélio, uma coisa, mas se não tem pipélio, não tem aspiração, qualquer aspiração serve. E uma coisa que a gente tem percebido é que os ginecologistas não sabem mais fazer esteroscopia não, só isso o especialista vai fazer, não sabem mais fazer biópsia ambulatorial. O paciente sangrou, manda. Chegou no posto de saúde, está sangrando, nem me examina nada, está sangrando, volta quando parar, é mais ou menos assim. Então, tudo isso são fatores que levam a esses tumores maiores, onde o paciente perde um pouco a chance de você começar a pensar em tratamentos que podem ser feitos numa rede hospitalar mais simples. E aqui eu coloquei um dado interessante, né, da questão da fila de espera, porque é um problema tão grande. Esse trabalho é um trabalho brasileiro, tá? Esse é a turma, o grupo do Einstein que fez, eu peguei agora, achei muito interessante, porque eles acharam no hospital que eles trabalham, lá, não sei, tem um hospital que eles dão assessoria, que os pacientes ficavam 120 dias na fila da esteroscopia. E acharam isso um absurdo. Eu falei, nossa, se fosse só 120, a gente estava até feliz aqui, mas aqui para nós é bem pior. E em termos de Brasil, isso é bem pior. E aí eles criaram um score para você identificar qual paciente que teria que ir para frente para fazer. Eles falaram, depois do Covid, o que aconteceu? A gente via que ficou todo mundo represado. Quando voltou, vinha a paciente que ia tirar DIU, vinha a paciente que queria fazer a biópsia da infertilidade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, as pacientes com câncer foram ficando na mesma fila. Então, eles fizeram uma análise multivariada, né, criaram um nomograma, realmente, onde entrou não ter hipertensão, não ter diabetes, são todos fatores que diminuem risco, tá? A idade do paciente, tá? Aqui, quanto mais idosa, é pior, tá? O volume uterino, o número de gestações, tá? O índice de massa corpórea e a espessura do endométrio. Então, eles criaram um score, que vai de 1 a 5, não vou entrar no detalhe aqui, onde eles conseguiram reduzir, otimizar vamos dizer, administrar a logística da esteroscopia. Então, são duas coisas que eu acho que o ginecologista tem que pensar, porque a paciente que sangra, ou que tem um sangramento anormal, ela vai procurar o ginecologista, espero, né? Pelo menos por enquanto, né? Então, eu acho que é o seguinte, tem que fazer diagnóstico. Tá? Então, tem que olhar para os fatores de risco, eu acho que a biópsia ambulatorial serve, e se você precisar mandar para a esteroscopia, tem que considerar essa fila de espera. Não dá para chegar e falar, vai, quando você tiver o resultado, daqui 7 meses você volta, tá? Porque não vai dar certo. Bom, então agora vamos ver a doença. Então, nos anos 80, já começou a falar, olha, nem todo câncer de endométrio é igual, tá? A gente tem aqui, porque até antes dos anos 80, era câncer de endométrio, ponto, câncer do útero. Carcinoma, né, quer dizer, qualquer tumor epitelial, entrava aqui. Depois, não, peraí, quando é endometrioide, se chamou de tipo 1, que era mais frequentemente ligado aos fatores dislipidemicos, obesidade, o diabetes, etc., e tinha a histologia não endometrioide, né, que era chamada de tipo 2, que eram tipos que não tinham os mesmos fatores epidemiológicos do endometriose. Mas se viu que realmente esse negócio aqui não dá para grande coisa. Porque quando você pega o endometrioide, você tem endometrioide grave também, não é tudo igual, todos iguais. E aí, em 2013, isso já tem 11 anos, né? 11 anos já que o TCGA, na análise genômica dos carcinomas de endométrio, na época que eles exploraram a expressão genômica dos carcinomas de endométrio, se percebeu que, na verdade, tinham 4 tipos moleculares, que aqui estão colocados: poli, alto número de cópias, instabilidade de microsatélites alta e baixo número de cópias. E o racional foi muito interessante, né? Porque eles pegaram, nessa ocasião, só endometrioides e o seroso, tá? Que era o tipo 2. Era o exemplo do tipo 2, dos tipo 2 era o tipo histológico mais frequente, um tipo muito grave, mulheres mais idosas, etc. E aí eles pegaram todos esses tumores e a primeira coisa que eles viram foi o seguinte: bom, os tumores podem ser agrupados inicialmente em 2 grupos. Se tem mutação dessa polimerase, epsilon, ou poli, ou se não tem. Quando tinha essa mutação, independente de qualquer coisa, de qualquer fator clínico, patológico ou molecular, o prognóstico era excelente. Tá? Então, eu falei, tem, acabou. Não precisa nem saber do que mais que tem, porque tudo que tiver não vai mudar nada.
tá? E aí o resto. Aí depois, na outra peneirada, era se tinha estabilidade de microsatélite alta ou não, tá? Então, podia ter, ser instável ou não, tá? Esse prognóstico era intermediário, mas esse subgrupo tinha uma particularidade, que eram aqueles tumores associados à síndrome de Lynch, como eu falei, a síndrome do câncer coloretal, tá? Então, e os dois com muitas mutações, porque os dois envolvem reparo, conserto, revisões do DNA, da divisão do DNA. Então, geram muitos neoantígenos, então tem uma carga mutacional normalmente muito alta, e por isso que era ultramutado e hipermutado, porque era um padrão de muitas mutações nos dois, mais no poli, e aí um pouco menos, mas bastante também no hipermutado, e a gente vai ver a implicação desse monte de mutações. E aí, os outros que sobraram, ou seja, que eram estáveis e não tinham mutação poli, eles encontraram dois subgrupos, com alto número de cópias, eles tinham poucas mutações, mas muitas cópias em genes importantes, entre os quais, e principalmente, o TP53, e os que não tinham. Tá? Então, o alto número de cópias está aqui, todos os serosos caíram aqui, curva de sobrevida péssima, e alguns endometrioides. Aí é que está, tem endometrioide aqui também. Tá? E no baixo número de cópias ficaram os outros, quase sempre endometrioide, não alto grau, etc., mas que não tinham mutação, nem tinham, e eram estáveis, não tinham instabilidade de microsatélites. Bom, como passar isso para a clínica? Foi um passo seguinte. O poli não tem muito jeito, você só fica sabendo se tem pelo sequenciamento, tá? Por um sequenciamento do gene. Hoje, você sabe, mas isso vem um pouco bem sendo questionado, que a maior parte das mutações que são consideradas patogênicas, porque tem algumas que não são, né, e talvez não seja importante, mas talvez até seja, mas não vou entrar nesse detalhe, pode discutir depois, estão entre os exons 9 e 14. Então, você pode sequenciar só esse trecho do gene, tá? E aí você sabe se ele é polimutado ou não. O que tem nesse grupo para você suspeitar? São pacientes mais jovens, em geral, são mais pré-menopausa. Então, é aquela moça que chegou no teu consultório, super bem, não tem nada de obesidade, né, maratonista, e aí você olha o tumor e tem muitos tios, muitos linfócitos infiltrantes no tumor, mostrando que tem uma ativação imune muito grande por conta que ele gera muitos neoantígenos, porque faz ele não revisa o DNA, então vai fazendo um monte de errinhos, pequenos errinhos, né? Tudo com baixo número de cópias. Aí o grupo da instabilidade, esse é fácil, porque a instabilidade de microsatélites, ela é decorrente do defeito das enzimas de reparo de erros de pareamento. MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. Isso a gente já fazia para o câncer de coloretal, então você faz a pesquisa se tem ou não perda dessas enzimas no tumor, e aí você tem o grupo da instabilidade, e ele também tem tios altos no geral. Tá? E aí, para separar o que é baixo número de cópias do alto número de cópias, P53 na imunistoquímica como uma alternativa para a mutação do TP53. Então, se você tem uma imunistoquímica com P53 aberrante, tá? Você classifica como alto número de cópias e você chama esse grupo aqui, que foi transposto de P53 aberrante, P53 mutado, enfim. E um grupo que sobrou, quer dizer, é estável, não tem poli, não tem mutação, o P53 é normal, você chama de perfil molecular não específico, que é o baixo número de cópias. Aqui você praticamente não tem TIOS, tá? Não tem nenhuma ativação, é o tumor mais ele é polisselvagem e ele não tem alteração do P53. Então, só que hoje essa classificação se expandiu para todas as histologias, inclusive algumas muito graves, como, por exemplo, carcinosarcoma. Então, todos os tumores epiteliais de endométrio, hoje você faz isso, você entende eles dessa maneira, não que você vai fazer, que eu vou dizer como que a gente faz. Mas, tipo assim, status poli. Se ele tem poli, acabou, ele é polimutado. Agora, veja bem, que quando ele é polimutado, o grupo é heterogêneo, porque dentro desse polimutado, eu tenho aquele que só tem o polimutado, mas eu vou ter aqueles que têm o poli e também têm defeito de enzima de reparo. Tá? Tá aqui, porque se ele tem poli, ele é poli. Do ponto de vista prognóstico, ele é igual ao poli, apesar dele ter defeito de enzima de reparo. Ou então você tem poli com mutação do P53. Não muda nada, ele continua sendo poli. Tá? Bom, aí você tem aquele grupo que ficou poli selvagem, poli não alterado. Tá? Então aí você vai ver se ele é estável ou não.
defeito de enzimas de reparo. Então, se ele tem defeito de uma ou mais enzimas de reparo, pronto, cai nesse grupo. Esse grupo, ele é a mesma coisa, ele pode só ter o defeito de enzimas de reparo, ou continua sendo o defeito de enzimas de reparo aquele que tem o defeito de enzimas de reparo e tem poli, continua com o defeito de enzimas de reparo. Para efeitos de você pensar em Lynch, se tem defeito de enzimas de reparo, então o paciente tem que ir para o geneticista, ele tem que fazer rastreamento para Lynch. Se tiver P53, ele pode ter P53 aberrante, ele continua sendo defeito de enzima de reparo. Ou ele pode ter até todas as coisas, ele pode ter defeito de enzima de reparo, pode ter poli, pode ter P53. Tudo é defeito de enzima de reparo. Então, veja que o grupo é um pouco heterogêneo. Aí, se ele é proficiente, não tem defeito, ele é estável, aí você faz o P53. Aberrante, está aqui. Agora, veja aqui, para ser P53 aberrante e ser assim classificado, ele tem que ser P53 e ele tem que ser estável e ele não pode ter poli. Tá claro? Mesma coisa, para ele ser um perfil molecular não específico, ele tem que ser tudo negativo, ele tem que ser P53 normal e proficiente e poliselvagem, senão não é. Então você vê que os grupos, apesar de estarem bem delineados, eles ainda têm uma certa heterogeneidade, tá? Para efeitos, por que a gente quer saber o comportamento biológico desses tumores? Para definir grupos prognósticos, para pensar na terapia adjuvante, aquela que eles vão fazer depois de vocês operarem, claro. Tá? Então, as definições de grupos prognósticos, a gente, quando não tem a classificação molecular, porque ela vai ser muitas vezes desconhecida, você chegou com a paciente de câncer de endométrio e você vai ter que definir o grupo de risco, e é isso que a ESMO e os oncologistas seguem hoje, tá? Risco baixo, intermediário, alto, baseado, se vocês olharem aqui, tipo histológico, endometrióide e não endometrióide, baixo grau, alto grau, né? G1, G2 é baixo, G3 é alto, se tem embolização vascular ou não, e a extensão local, se quanto infiltro do miométrio e tal, e você tem a categoria de risco. Com a classificação molecular, você dá uma implementada. E hoje, o que é aceito é alguma escalonamento ou descalonamento. Então, por exemplo, se ela é poli, ela pode ser estádio 2, pode ter até infiltração do colo, ela continua como baixo risco. Tá? Então, não precisa de adjuvância. Então, você pode poupar, e muitas vezes são mulheres jovens, você vai fazer radioterapia, vai ser um horror. Pelo contrário, quando você tem P53, mesmo que você tenha um tumor restrito ao endométrio, sem infiltração miometrial ou restrito ao pólipo, tá? Ele vai ser risco pelo menos intermediário. Se infiltrar um pouquinho que seja o endométrio, já passa para alto risco. Então, ou seja, você saber que é um P53 aberrante, e você vai tomar mais cuidado com esse paciente, mesmo que seja muito precoce. E ao contrário, se for poli, não. Agora, para estádios avançados, por enquanto a gente não muda nada, mas é possível que tenha impacto prognóstico. Então, essa seria a síntese dos subgrupos moleculares. Se a gente olhar aqui o tumor, o poli e a instabilidade, isso aqui que está em vermelhinho são os linfócitos imunes, as células imunes que estão lá, né, mostrando que houve ativação imune. Tá? Então, o poli é o que mais tem. Dificilmente um tumor vai ser poli, se não tiver. E aí não deve ser poli. Tá? O instabilidade também. E os outros são considerados tumores frios, os baixos número de cópias e os tumores com alto número de cópias. Tá? Porque eles têm praticamente nenhuma ativação imune. Isso mostra o quê? Mostra que tumores com alta ativação imune podem ser, aí veio a primeira coisa, de ser sensível à imunoterapia. Porque o que a gente tinha de tratamento sistêmico, depois que vocês operavam os pacientes, era tipo, fez diagnóstico precoce, era baixo risco, ótimo, deu tudo certo. Mas naquele grupo que não deu, você não tinha muita opção. Então, a imunoterapia entra para você, primeiro, usando como biomarcador os tumores com defeito de enzimas de reparo. Por que não o poli? O poli já era bonzinho, seria bonzinho. Não vai aqui, ninguém está estudando ainda imunoterapia em poli. Aliás, estudou, mas não deu certo, vou mostrar. Até então, a gente tinha isso. Quer dizer, isso aí abriu espaço para a imunoterapia. Por quê? O tratamento padrão da adjuvância, na primeira linha, era carbotaxol. Só que, assim, era o que tinha, se mostrou que funcionava, era menos ruim do que uma combinação um pouco mais agressiva, mas os resultados eram ruins, mas era o que tinha, e era o que temos, por sinal, né? E aí entrou a linha dos inibidores de checkpoint, a imunoterapia.
né? Você inibir, por exemplo, o PD1, a reação PD1, PDL1 e liberar o sistema imune para poder destruir o tumor, e isso já deu um grande passo no tratamento. Então, foi aprovado inicialmente para uma doença avançada recidivada e agora já para a primeira linha, inclusive, né? Você pensar na imunoterapia com ou sem o tratamento sistêmico, dependendo do caso. Então, isso aqui foram os primeiros... Então, por isso que eu acho que é possível que a gente acabe mudando aquele cenário desse aumento progressivo da mortalidade, porque agora o câncer de endométrio passou a ser de interesse, né, por conta dessa mortalidade crescente, e muita droga está aparecendo nova por aí, tem anti-TROP2, tem uma série de outras coisas. Bom, então qual que é o impacto dessa classificação molecular que eu mostrei hoje, na nossa prática do dia a dia? Tá, primeiro que a gente tem que identificar os casos que têm defeito de enzimas de reparo. A mulher chegou, tem câncer de endométrio, mesmo quando tiver hiperplasias endometriais, lesões precursoras, tá? Isso é um sinal que pode ter linte, e você tem que excluir. Então, depois vai para o geneticista, né, para ver se tem linte ou não, porque tem a questão de se esse tumor precisar algum dia de tratamento sistêmico, tem imunoterapia, e mais, você tem que ver se não tem linte. Ela mesma ela pode curar do câncer de endométrio, mas vir a ter um câncer coloretal, e tem todos os familiares aqui. E aí tem também a questão dos marcadores de escalonamento P53 e descalonamento do tratamento adjuvante com o poli. Então, o impacto hoje é claro. Então, como é que a gente faz na prática? Enzimas de reparo, quando vocês receberem um diagnóstico de câncer de endométrio, tem que vir com as enzimas de reparo. É que nem fazer biópsia de câncer de mama, achar um tumor e não fazer receptor hormonal, né? Mas mais ou menos a mesma coisa, tem que fazer, tá? Por conta, principalmente, da questão da síndrome de Lynch. Então, o que a gente faz é, se perder pelo menos um dessas moléculas, você classifica já com defeito de enzimas de reparo, tá? A maioria realmente vai ser somático, não vai ser hereditário, mas você tem que excluir, tá? Se der expressão intacta, é proficiente, você só vai mandar para rastreamento se a história clínica for muito sugestiva, e se der algum resultado duvidoso por algum motivo técnico, uma coloração anormal, aí sim você faz um PCR para ver se tem instabilidade, tá, de microsatélites, e aí você usa 5 regiões de microsatélites, e aí você vê, se tiver 2 ou mais microsatélites alterados, é instável. Se tiver um só, é baixa instabilidade, não é deficiente. E se tiver nenhum, ele é estável. Então, assim, esse é como é que a gente faz a pesquisa da síndrome de Lynch. A gente fez aqui, essa aqui é uma aluna minha, a Daniela, uma comparação, né, estudo com os efeitos de enzima de reparo. A gente queria ver se, né, deficiente, proficiente, e mais se subtipos de enzimas eram diferentes ou não. No nosso material, isso é muito controverso, até porque, como eu mostrei, o grupo é bastante heterogêneo. A gente teve, nas pacientes deficientes, uma sobrevida livre de recorrência melhor, mas a sobrevida não teve impacto em sobrevida geral. Normalmente, esse grupo fica meio no subgrupo intermediário. E se a gente olhar para ele é, como eu falei, ele é heterogêneo. Então, eu tenho aqueles que são defeitos. Mas defeito pode ser de vários tipos de enzima. Eu falei, são 4 enzimas. Dependendo de qual for, você vai ter, talvez, um comportamento diferente. Outra coisa, pode ser somático ou hereditário, tá? Então, tudo isso pode ter impacto, e já tem trabalhos mostrando que se a paciente tem síndrome de Lynch, o prognóstico é melhor, a resposta ao tratamento é melhor do que quando é somático. Então, assim, isso aí interfere. Mas, de qualquer jeito, você tem esse grupo, que é só defeito de enzima de reparo, tem aquele que tem poli. Aí, como é que fica? Bom, você tem defeito de enzima de reparo. E aqui tem interessante, que o prognóstico é igual ao poli. O prognóstico ter poli é bom. Tá? Então, se você olhar aqui, os dados com a mutação, né, tendo a mutação, mais de 90%. Então, é bom. Agora, olha uma coisa interessante na resposta à imunoterapia, né? Porque o defeito de enzima de reparo é o biomarcador para a imunoterapia. Então, quando você tem aqui, isso aqui é uma análise de subgrupo de um estudo grande, o Garnet, né, que explora os anti-PD1s, e aí ele mostra o seguinte, que você tem, lógico, quando você tem defeito de enzima de reparo, você tem uma boa resposta, né? E aí ele analisa com polimutado. No grupo polimutado, você tem o mesmo número de resposta, 40%. Só que os dois, é pouco caso, mas só para a gente refletir, os 2 que responderam à imunoterapia eram justamente os 2 que tinham o defeito de enzimas de reparo. Se poli só
pelo jeito, não tem o mesmo valor do que ter a defeito de enzima de reparo. Tá? Então, aqui, para finalizar essa questão, poli, prognóstico bom. Agora, poli, em relação à resposta à imunoterapia, não faz diferença. Tá? E o P53, quando vem junto com o defeito de enzima de reparo, isso é relativamente frequente, eu vejo isso com uma certa frequência. O prognóstico é intermediário. Tá? Ele não fica tão ruim que nem o P53 aberrante, mas também não fica tão bom que nem se fosse só defeito de enzimas de reparo. Tá? Então, isso aqui é um dado interessante. Bom, aí eu falei poli, vocês falaram, caramba, como é que nós vamos fazer poli na nossa rotina? Porque não é um exame que é acessível a todos. Tá? E realmente não há necessidade, a frequência de poli é pequena. Esse aqui é um algoritmo de uns autores muito interessante, que ele faz uma proposta, e ela é bem aceita, né? Todas as instituições internacionais acabam usando isso na sua prática, né? E eu mesmo uso até, às vezes vem lá, faz poli, eu acho que esse caso não vale. Por quê? Veja bem, você fez carcinoma, você fez o diagnóstico, carcinoma de endométrio. Você fez pesquisa de enzima de reparo, porque tem que fazer, deu defeito. Acabou. Você já tem informação para procurar lint, e você já tem a informação, se precisar de doença sistêmica, de tratamento sistêmico, de fazer o tratamento sistêmico, porque ela tem defeito de enzima de reparo, ela tem o biomarcador para isso, independe de poli ou não. Não precisa fazer poli. Então, já tirou aí 30% dos casos. Aí é proficiente. Aí você faz o estadiamento clássico, como se faz, FIGO mostra, vou mostrar agora. 3 e 4, acabou, não muda nada. Saber que tem poli, hoje, não te autoriza a mudar tratamento. Então, para que fazer? Só se você quiser saber, que provavelmente o prognóstico é melhor, provavelmente, mas a gente não faz. Agora, se estádio 1 e 2, não. Aí você vai mudar a categoria de risco, aí então é importante. Tá? Então, o que você faz? Você vai olhar para essas coisas. Se tem infiltração miometrial, se tem P53 aberrante, se ele é alto grau ou tem embolização vascular maciça. Se tiver qualquer coisa aqui, acabou. Ele tem risco. Então, aí você testa o poli. Agora, se não tiver nada disso, intraendometrial, baixo grau, não tem embolização, não tem nada, é baixo risco. Independente de você fazer o poli ou não, você não vai baixar mais o risco do paciente. Então, não tem necessidade. Então, dessa maneira, você otimiza a indicação do teste, barateia o teste. Não é não que ele seja muito caro, mas enfim, tá. Bom, aí vem a mutação do P53, que é outra coisa que eu falei que vai ser importante. Então, ela vai servir, obviamente, para classificação molecular, prognóstico para escalonamento, e ele está mais associado a algumas características. Por exemplo, defeito de recombinação homóloga do DNA. Então, se tem defeito de recombinação homóloga, tá? Se tem P53 mutado, ela tem essa possibilidade. Isso abre uma outra frente de tratamento, que seria, por exemplo, com inibidores de PARP, que também se estuda no endométrio. Esse estudo foi negativo, mas tem outros que estão explorando essa característica molecular. E outra coisa, quando está no subgrupo P53, tem um aumento de expressão de HER2, que abre uma outra perspectiva de tratamento, porque essas pacientes morrem, elas não têm o que você fazer, é grave o tumor. Essas aqui pode fazer o que for, não vai dar certo. Então, começa a ver. E aí, a gente fez, bom, então precisamos fazer o diagnóstico. É um subgrupo menor? O seroso a gente sabe que é assim e tal, mas tem alguns endometrioides que sim, tem alguns serosos que não são, isso que é importante. Agora, a acurácia da imunistoquímica é boa, tá? Agora, tem alguns padrões de expressão diferentes, por exemplo, esse, que é citoplasmático, que aí você pode ser que seja mutado ou não. Então, talvez seja interessante fazer a mutação. Então, tem alguns testes moleculares já, o pessoal do Canadá, esse grupo aqui, já desenvolve isso, que é fazer... Esse é o mesmo grupo que fez a transposição do TCGA para a prática. E eles propõem que você faça a mutação mesmo, que aí você fica sabendo se é mutado, porque tem vários tipos de mutações. Nem todas são patogênicas, nem todas dão alteração imunistoquímica. E aqui, o pessoal de Vancouver, aqui o V é de Vancouver, tá? Eles estudam S1, S2, mas assinatura Vancouver. Então, eles encontraram algumas assinaturas dentro desse grupo, dos quais uma delas é o HRD. E mais, nesse estudo, eles encontraram vários alvos terapêuticos. Então, ou seja, abre-se uma esperança de você ter várias possibilidades dentro do seu tumor, somáticas, que podem ser alvo para terapias especializadas, fazendo com que melhore esse subgrupo.
E, por fim, a gente tem a questão do receptor hormonal, o velho receptor hormonal. Será que ele é importante? É, tá? Essa expressão, ela é mais relevante, você vai encontrar, ela é mais importante como prognóstico, óbvio, no grupo de defeito de enzimas de reparo, que tem prognóstico intermediário, e no grupo de perfil não especial. Porque o que é P53 aberrante é ruim, tá? E o que é poli é bom, então onde ele vai fazer diferença é nesses grupos, é claro, né? E você vê, se você tiver um tumor que tem receptor de progesterona, mais do que de estrogênio, porque se tiver estrogênio e tiver progesterona, esse estrogênio também não está fazendo o que ele devia fazer direito. Se você tiver receptor de progesterona alto, e polimutado, você tem um prognóstico, cura praticamente. Olha aqui, não tem nada, não tem recorrência nenhuma, pode mandar para casa, tá entendendo? Agora, ao contrário, se você tiver receptor de progesterona negativo ou muito baixo, P53 mutado, embolização, aí o prognóstico é dessas curvas que a gente está vendo. Então, hoje é importante para raciocinar. Então, agora, para falar um pouco da questão do estadiamento da FIGO, porque mudou e foi muito questionado. Eu, em particular, achei maravilhoso esse estadiamento, porque ele é funcional. Então, você vê, de 2009 para 2023, são muito tempo, e a FIGO aqui, ela saiu na frente, até da JCC, para incorporar informações importantes, que são essas. Tá? Diferenciar o que é histologia agressiva de não agressiva. Uma coisa é o endometrióide, G1, G2, outra coisa é um G3 ou um seroso, salas claras. Tá? O comprometimento vascular exuberante é importantíssimo. Outra coisa é aquela doença ovariana sincrônica de baixo grau junto com o endométrio de baixo grau, que a gente vê frequentemente. Isso aí é uma doença boa. Tá? A gente sabe disso há muito tempo. E a classificação molecular. Obrigatória? Não, ele não está colocando como obrigatória. Ele coloca o estadiamento anatômico e faz, se você fizer o perfil molecular, a diferença. Isso aqui não precisa assustar, é só para mostrar que em 2009 a gente avaliava esses parâmetros. Pouco. Olha o que aconteceu em 2023. Então, a pessoa, mas é difícil. Não, gente, pelo amor de Deus, ninguém precisa decorar, mas não custa nada usar isso aqui em qualquer lugar e ver. Né? Ninguém precisa decorar nada, mas mostra o detalhamento do que é estratificando. E eu vou mostrar o impacto disso. Tá? Então, como é que faz esse estadiamento? Se você tiver defeito de enzimas de reparo ou perfil molecular específico, ter classificação molecular não muda o estadiamento da FIGO, por enquanto, tá? Se ele é estádio 1 e 2, é aquilo que a ESMO já faz na prática, tá? É polimutado, é tudo lá. E aí, o que eles falam? Põe um Mzinho, que é de molecular, e põe qual que é o subgrupo, polimutado. Se ele é um P53 aberrante, você fez a classificação molecular, ele já é 2C. Tá? Ele é estádio 1 e 2, não interessa, ele é 2C, ele é pelo menos 2C, tá? E aí você põe molecular P53 aberrante. Se ele é estádio 3 e 4, não muda nada, mas eles falam, aí você põe do lado, né, que fez o teste molecular, só para saber, mas não vai mudar o teu tratamento. E veja o impacto que é você fazer o estadiamento pela FIGO, em termos de prognóstico, olha aqui, é sobrevida de 5 anos, tá? Como é que ele estratifica. E o que acontece quando você aplica o estadiamento da FIGO? Você estratifica melhor do ponto de vista prognóstico dos seus pacientes. Tá? Então, ela tem um impacto importante. Aí vem uma coisa, eu falei muito de imunossoquímica, de molecular, e tudo isso depende de uma boa amostra, tá? Histológica. Então, muito cuidado, a Cristina está aqui, ela vai mostrar como é que abre o útero, tá? Como ginecologista, porque quem vai abrir são os ginecologistas, na maior parte das vezes, a menos que foi feita uma congelação e o patologista que vai abrir, tá? Então, a gente tem algumas recomendações do Colégio Americano de Patologistas, tá? Tempo de isquemia fria, quer dizer, a gente tirar o útero e colocar no formol, menos de 1 hora, tá? Fixação no formol tamponado, um volume adequado, né? Porque não pode, né? Porque às vezes você recebe os úteros num frasquinho desse tamanho, a circulante põe tudo lá, põe nada de formol, você fala, mas não vai nem caber. Não cabe, doutor, a gente põe aqui, põe, e acha que está tudo bem, e é uma desgraça, tá? Então, é importante que no produto de esterectomia, e a Cristina vai mostrar como é que se faz isso, você abre, você exponha toda a cavidade. E veja bem que quando você toma cuidado com a tua amostra, você tem um banco de tecido que é variável por muitos anos. Então, por exemplo, você pode fazer imunistoquímica nesse material, se ele foi bem preservado, 25 anos, DNA 5 anos, RNA 1 ano, e mesmo extração proteica até 10 anos. Então, ou seja, é importante isso, porque eu já soube, tive conhecimento, eu cheguei a ver material já desses pacientes que estão processando os serviços porque o material estava inadequado para um teste molecular.
para procurar um biomarcador. Tá? Então, é muito cuidado com isso. Tá? Bom, eu só para vocês verem. Isso aqui é um útero que eu recebi. Eu soltei esse caso semana passada, era uma revisão até. Você vê, só para mostrar, aqui eu tenho a parte preservada e aqui a parte autorizada. Por quê? O colega abriu o útero, mas não abriu total. Abriu um pouquinho lá, o que estava em contato com o formol ficou assim. E o que estava fechado ficou assim. Então, quando você vai olhar, olha aqui, a área do útero, eu mal consigo dizer um caldo, não consigo ver nada, não consigo nem tipar, nem dar grau histológico, e muito menos fazer imunistoquímica, porque aqui os antígenos estão todos deteriorados. Esquece a enzima de reparo, esquece tudo, tá? Olha a área do útero, é o mesmo caso, gente, é um controle interno, tá? É o mesmo caso, tá ok? Bom, só para dar exemplo de como é que fica um laudo hoje, né? Então, você está lá, CD, que é o endometrial, endometrioide, tá? Grau 2, baixo grau, figo e tal. Então, por exemplo, esse caso, ele deu deficiente de enzimas de reparo. Não tinha mutação no poli e tal, tá tudo aqui. A neoplasia é restrita ao corpo, mede 2 centímetros, infiltra 30%, tá? E tem embolização multifocal. Então, se você for aplicar o estadiamento velho da FIGO ou a JCC, é 1A. O que vocês olham? Menos de 50%, baixo grau de infiltração do biométrico. Se você viu que tem embolização maciça, tá? Passa para estádio 2 da FIGO. Independente até, porque o subtipo molecular não mudou nada. Então, mudou a tua categoria de risco. Tá? Mudou o risco dessa paciente. E pelo critério da ESMO também é risco intermediário alto. Então, vocês vejam que esse estadiamento da FIGO foi muito inteligente. Foi muito inteligente. Tá? Essa aqui, por exemplo, é polimutada, não tem mais nada. Tá? Restrita ao corpo, tá? 60% a mais de 50%, seria um B, tá? Tem embolização vascular multifocal, né? Então ele é 2, seria 2B, se você não soubesse a classificação molecular. Como ela é poli, ela passa a 1A. Como ela é poli, também vira baixo risco, tá? Na classificação da ESMO, se você não souber que tem a mutação poli. Diferente desse caso, que também é poli, mas tem micrometástase. Tá? Então, ela passou a estádio 3C1, é tudo 3C1, não muda nada, porque nós não temos hoje os resultados dos estudos com poli, né? Você poupar tratamento com poli nos estádios mais avançados. Por enquanto, a gente faz tudo igual. Então, eu vou pedir agora para a Cristina, cadê a Cristina? Está aqui. Para mostrar, porque realmente, você só faz isso bem feito se você, o Bruno vai colocar aqui, se você conseguir ter uma amostra boa. A amostra da biópsia, eu já vou até respondendo, e a da biópsia? É bom fazer, eu faço tudo na biópsia, eu gosto de fazer na biópsia, mas tem que ser uma amostra boa, tá? Sem artefato nenhum, nem térmico, nem de cautério, nem nada, né? Quando se faz a esteroscopia, eu sempre falo, olha, tenta pegar o material sem o esteroscópio. Então, muitos colegas fazem a esteroscopia, depois fazem um PPL ou alguma coisa, olha lá primeiro, né? Porque a esteroscopia tem o objetivo de fazer um diagnóstico, localizar a lesão e tal. Se é uma lesão extensa ou alguma coisa, usar um método para ter um material com menos artefato possível. Porque o artefato térmico também vai detonar os antígenos todos, tá? Agora a Cris vai falar. Bom dia. É tudo muito importante isso que a doutora Filomena está falando, porque isso vai ter um impacto no futuro, né? Existe um protocolo chamado Rainbow que está testando em algumas frentes o tratamento diferencial para poli, tratamento diferencial para enzimas de reparo. Então, nos próximos anos, a gente realmente vai ter uma mudança importante na forma que se trata o câncer de endométrio. E se a gente não tiver uma boa avaliação histológica, a gente não vai conseguir realmente padronizar e identificar essas características, né? Um ponto que a professora Filomena colocou, que é o tempo de isquemia fria. O que significa isso, né? É o tempo que você liga a artéria uterina, que esse útero fica desvascularizado até ele entrar, então, em contato com o formol. Isso não é uma invenção da professora Filomena, como abre o útero, isso é padronizado pelas escolas de patologia, tá? A forma, tem uma revista, inclusive, inteirinha só de como abrir o útero, processar, e a gente percebe que muitos residentes vêm daqui numa forma errada de abrir o útero, tá? E quando chega lá, a gente tenta ensinar da forma correta
para que essa avaliação patológica seja feita da melhor forma possível, né? E isso se presta para qualquer útero que se abra, seja um útero que você está operando por um mioma ou por um câncer de colo, sempre deve ser feito ao mesmo padrão, porque às vezes a gente se depara, vários casos a gente já recebeu no ICESP, em que a paciente foi operada por um sangramento uterino anormal ou por um mioma, né, que isso é o que a gente mais encontra lá, pacientes que vêm com um suposto mioma e depois a gente tem um carcinoma na peça cirúrgica. Então, lembrar que essa abertura do útero, ela deve ser feita sempre, em qualquer esterectomia, tá? Então, a pessoa que está, por exemplo, na videolaparoscopia, fazendo a manipulação do útero, alguma coisa assim, essa fica responsável por abrir e imediatamente chamar um circulante de sala para colocar essa peça no formol, né? Como é que roda, Bruno? Tá. Então, aqui o útero, na sua visualização anterior, né, mostrando aqui o ligamento redondo, aqui o útero, só para identificar como o útero está, né, com os ovários, o ligamento útero-ovárico, e a gente começa a abertura pelas laterais do colo, tá? Pode ser feito com uma tesoura, que tem menos risco do que se for feito com uma lâmina de bisturi, tá? Às vezes eu vejo patologista lá abrindo com lâmina de bisturi, me dá uma agonia que eles vão se machucar toda hora. E a gente vai expor toda a cavidade uterina, então essa abertura tem que ser feita até os ósseos tubários, para que o fundo do útero também seja contemplado ali com formol até o final do útero. Então, essa abertura deve ser feita até o fundo, e aí a peça ser colocada por inteiro no formol, tá? Então, por favor, recomendem isso para os residentes, alunos, para a gente ter peças que possam ser bem avaliadas, para a gente ter material para classificar e tratar adequadamente. E também nos outros tumores, porque a gente identifica tumores em peças que supostamente não tem esse diagnóstico de câncer de endométrio. No caso do câncer de colo, foi uma dúvida que a gente teve, né, porque a gente fecha a vagina na cirurgia radical, e o corte deve ser feito da mesma forma. Então, corta o pedacinho da vagina e corta, então, a lateral do útero para que o fundo fique exposto. Tá? Parabéns, professora Filomena. Excelente apresentação. Obrigada. E gostei muito da vovozinha. Para nós nós fizemos há muito tempo atrás um estudo que foi liderado pelo professor Otaviano Alves de Lima sobre o câncer de endométrio, aspectos anatomopatológicos, clínicos e terapêuticos. Foi nos anos 90, não, Jesus. Mas foi premiado na Academia Nacional de Medicina. É um dos prêmios que a gente tem na academia, mas era esse da vovozinha aí. Para eles é bisavó, né? Já mais além. E muito orgulho, cadê a Cris? Cris, muito orgulho, viu? De ver você, nossa residente, esse vídeo preceptora, excelente, viu? Edmundo, esse vídeo da maior Ibope, toda vez que eu cito, onde é que tem esse vídeo? Mas vocês mostram nas aulas aqui, porque tem os residentes que têm câncer de endométrio, e nós vamos colocar. Agora nós vamos pôr no portal. Tá. Mas é bom todo o começo vou falar com a turma, porque e é interessante que eu vejo agora cada vez mais úteros abertos adequadamente. Porque senão, assim, Sim. Às vezes eu falei outro dia para a Cris, né? Às vezes chegam uns úteros que você não sabe se foi morcelado ou se foi aberto de maneira meio... Parece que o cirurgião estava com raiva, acorda, quando abrir, eu abro. Não, a gente se vira, né? Parabéns pela apresentação, viu? Colocando o tema em discussão, Nilo Bosini. Nilo Bosini, por favor. Saudades, Filomena. Muito tempo. Bons tempos. Mas o seguinte, uma perguntinha simples. Hoje nós temos o uso do ultrassom
uma paciente já menopausada, sem reposição hormonal, nada, um sangramento repentino, aí fica aquela dúvida, útero senil, o que é, valorizando a espessura endometrial, né? Nesse sentido, faz uma biópsia, não faz a biópsia, faz curetagem, faz a esteroscopia, o que faz? Uma situação que fica, às vezes, a porta aberta nesse sentido, uma coisinha bem simples. Diante de tudo que você mostrou hoje, eu acho que não vai dar para chegar em casa. Não, mas você vê, veja o que eu estou colocando, a paciente com câncer de endométrio, aliás, quando o paciente chega, eu outro dia vi um absurdo, né? Mas eu vi assim, um colega chega e fala assim, eu não faço câncer. Não, sim, você não precisa fazer câncer. Não, eu não estou entendendo, mas agora, você atende uma mulher, tá? Ela chega com sangramento. Não adianta, gostando ou não, querendo ou não, quando você tem um caso na tua frente, um dos diagnósticos diferenciais sempre vai ser o câncer. Você tem que estar você não pode mandar ela embora e falar, não vou fazer nada. Você vai ter que investigar isso daí, vai juntar vai depender do caso, óbvio, né, que você tem. Chegou uma senhorinha, sangrou, pós-menopausa, está com espessamento de endométrio, claro que tem que investigar. Aliás, se sangrou, tem que... alguma coisa, mas não é um pouquinho que sangra, mas não sangrou, é o primeiro sinal. Aí tem esteroscopia, depende aí do acesso. Não, como eu falei, a biópsia de endométrio. Então, agora veja bem. A técnica do Jesus, ou com a cureta de novo aqui. Aspiração do endométrio no consultório, eu acho uma coisa tão fácil de fazer. Sim. Entendeu? Por uma primeira abordagem. Mas eu coloquei a questão da biópsia, porque antes fazia parte do exame, o ginecologista sabia fazer, pelo menos. Ele podia encaminhar, lógico. E cureta de novo. Não, é que nem você fazer ultrassom, você faz ultrassom no consultório, ninguém faz para vender ultrassom, o ginecologista comum. Sim. Ele olha, mas ele gosta de olhar, fala, não, está espessado, vou mandar para o radiologista, para o colega que faz ultrassom. Mas você tem uma primeira abordagem. Então, fazer uma aspiração, depois eu fiquei sabendo daquela técnica do Jesus, de colocar a sondinha vesical de infantil e aspirar, e vem um material bom, e eu faço todo molecular nesse material. Eu fiquei sabendo que parece que tem comercialmente agora. Fizeram um tupiniquim do Pipelli, né? Eu não sei, não conheço, né? Mas aí eu vi o material, ficou bom, viu? Não estava ruim, estava bom. Pode. Sim. Fala, Cris. A Cris. Oi, Cris, pode. Então, a gente tem ensinado bastante nossos residentes essa questão do aspirado endometrial, e isso a gente tenta forçar muito até para ensinar para o pessoal da unidade básica de saúde, e que a gente não tem recebido casos de câncer por falta de diagnóstico na unidade básica de saúde. Então, o meu recado para todos é: sangrou, aspirou. Você não precisa de ultrassom, você não precisa de nenhuma avaliação. Existem sondas uretrais super fininhas. A dica é, paciente que tem a estenose muito importante do colo do útero, se você pegar uma sonda A4, que normalmente é sonda infantil, você consegue passar, porque como a sonda é mais maleável, ela consegue fazer a curvatura ali do orifício interno e consegue andar. Eu mando, acho que quase toda semana, um aspirado para filó. Às vezes vem pouco, né? Quando vem pouco, é porque não tinha provavelmente nada, ou se trata de um pólipo, né? Mas se vem esse material em grande quantidade, você teve a oportunidade de fazer um diagnóstico de câncer de endométrio e mandar imediatamente. A gente sabe que as filas de estereoscopia são imensas, tá? E você perde a oportunidade de fazer um diagnóstico extremamente rápido e extremamente barato. Você não precisa ter Pipelli. Pipelli sai em torno de R$200, não é fácil comprar Pipelli. Uma sonda uretral sai R$2. Eu tenho várias no consultório. 4, 6, 8. Quando o orifício é maior, que você precisa criar um vácuo maior, coloca uma sonda maior. Acopla numa seringa de 20, faz um vácuo. Outra coisa que os internos vieram me falar, que na unidade básica de saúde aqui, eles estavam ensinando que tinha que jogar soro dentro da cavidade. Não precisa jogar soro, isso aumenta o risco de infecção. Você só aspira esse conteúdo, não precisa jogar nada dentro da cavidade. Tá? Não é um lavado, é histologia. Perfeito. Gustavo, por favor. Filó, parabéns. Obrigada. Eu me lembro que a gente estava numa banca há vários anos atrás, quando saiu essa primeira classificação, acho que você me passou isso, eu te passei algumas outras informações, a gente viu como é que a coisa evoluiu, né? Impressionante.
Tem duas perguntas rápidas. A primeira, com relação à questão do poli, ela é sempre, o sequenciamento tem que ser tumoral, porque quando você fala de Lynch, são mutações germinativas, né? Então não tem mutação germinativa no poli que vai influenciar até pode isso, ter, não. até poderia ter, mas quando eu estou falando aqui da mutação, é no tecido, é somática. Mesmo a da instabilidade. A gente procura a mutação no tecido. Agora, depois você vai ter que ver se ela tem Lynch ou não. Aí vai fazer o teste germinativo. Porque o fato dela ter um defeito de enzima de reparo no tecido, não necessariamente ela tem Lynch. Aliás, a maioria não é. A maioria, na verdade, não tem. Os 30% vai ter defeito de enzimas de reparo, mas destas vai ser, sei lá... do total de câncer de endométrio, que tem, de total, aí não só defeito de enzima de reparo, vai dar 4, 5% dos pacientes com câncer de endométrio que tem Lynch, no total. No subgrupo, que você tem esse defeito de enzima de reparo, vai dar em torno de 10, 15%, né? A segunda é a dica que você dá, por exemplo, um ginecologista que ele pega uma paciente fazendo uso de tamoxifeno e ela tem espessamento endometrial. O que você diria para a gente? Nada a fazer. Mesmo se for 5, 7, 8, pode 10? espessa bastante, não nada a fazer, a menos que sangue. Nem que seja um pouquinho. Tem várias teses que mostraram isso. Aí só para chamar atenção, porque isso é uma dúvida. Isso é uma coisa importante, porque o tamoxifeno faz espessamento mesmo, é 100% dos casos, então vai para todo mundo, né? José Maria, por favor. Professora Filomena, é um prazer muito grande toda vez que o senhor vem aqui na ginecologia. Sempre estamos aprendendo. Agora, minha dúvida, eu mexo muito com terapia hormonal no climatério. E em 2018, eu participei até de um comitê para a gente fazer uma recomendação da terapia hormonal após o câncer endometrial. E aí vimos a literatura e, aparentemente, o estádio 1 estaria seguro. E mais recentemente, em 2002, o professor Santiago Palácio, junto com o professor Tommaso Simontini da Itália, né, então foi espanhol, um grupo espanhol e outro grupo italiano, fizeram as recomendações, né, e nessas recomendações eles colocaram que estádio 1 e estádio 2. Só que ali não tinha a parte molecular. Será que eu vou ter que ter cuidado também com as pacientes que têm poli ou outras mutações? Essa é uma boa pergunta, né? Porque toda a experiência que a gente... Porque, assim, viu que carcinoma de endométrio é hormônio relacionado, porque não é necessariamente causal, já não pode tomar hormônio, já é parte do princípio que não. E, no entanto, a gente consegue ver que tem pacientes, as pacientes vão sofrer demais e nem todas vão ter malefício usando isso daí. Agora, eu estou entendendo que o que está faltando aí, Zé Maria, é a questão de ver esse comportamento nos diferentes subgrupos, porque senão você sacrifica toda uma população com uma doença, ou então põe em risco alguns subgrupos, né, a despeito de não ter um impacto muito grande. A gente vê que, por exemplo, o receptor, a expressão de receptor, você vê, alguns tumores vão ter só receptor de estrogênio, não tem receptor de progesterona. Eu não sei para esse subgrupo se tem algum malefício você dá hormônio para esse paciente. O receptor que ela tem não está sendo capaz de, naquela célula, sintetizar a proteína receptor de progesterona, onde eu imagino que... Então, ela não faz, mas não deve estar fazendo grandes coisas. Então, essas coisas são importantes. Você pega um TP53 que não tem nada a ver com o ambiente estrogênico, né? Vai ter um subgrupo que tudo bem, talvez esse subgrupo você possa pensar, se tiver receptor de progesterona alta. Tá? Então, assim, no meu entender, né, não estou aqui para falar de fazer recomendação crítica em relação a fazer ou não fazer, mas seria interessante que esses estudos epidemiológicos incluíssem ou estratificassem os tumores de acordo com o subtipo, minimamente, ou pelo menos baixo grau, alto grau, né? Sim. Porque senão realmente se acaba sacrificando. E o estádio, obviamente, é importante, porque cá entre nós, gente, um endométrio, um CA endometrioide, ainda que rico em receptor de estrogênio, tá? Que é baixo grau, que é 1A, ou às vezes intraendometrial. Essa mulher está curada, cá entre nós. Aí você fala, não vai nunca mais tomar hormônio, e eu não sei, eu estou entendendo que isso está meio demais, considerando essas características da neoplasia,
né? Então, mas isso aí eu acho que me parece, eu não acompanho esses grupos de consenso, né? Normalmente eles não chamam patologista nem o biologista molecular, então, mas eu acho que isso teria que ser levado em conta. Agora, o que fazer na prática, né? Porque a gente tem, mas o que a gente vai fazer na nossa prática? Eu acho que tem que avaliar caso a caso. Sim. Eu discuto com muitos colegas, às vezes, o que você acha? Olha esse caso, vamos ver aqui. Daí a gente, juntos, duas cabeças pensando, às vezes, e mais a terceira da paciente, a gente chega, às vezes, numa opção boa, né, pesando custos-benefícios para aquele paciente, né, sem ser escravo, vamos dizer, do refém de um protocolo. Professor Nilson e depois o professor Jesus. Filó, queria te parabenizar. Como o Zé Maria falou, sempre você traz coisas bastante... Não só você, como sua esposa, que agora tem a vertente poética, né, dos contos. Literária. Avenida Paulista 900, etc. Literária. Vocês gostaram, né? Vocês estudaram lá. O que traz coisas muito boas, acho que para essa casa, né? A Casa de Arnaldo. Não, eu queria te parabenizar pela bela apresentação, acho que muito boa também com a participação da Cristina, mostrando um aspecto que muitas vezes o médico do dia a dia não sabe e o residente muito menos. Ainda lembrar que 50% ou mais das pessoas não fazem residência, né? E uma especialidade que, teoricamente, é mais fácil ser praticada, muitas vezes é a ginecologia / obstetrícia. Então, existe uma possibilidade muito grande de educação desse médico. Um outro ponto que eu acho que é importante é que há uma proliferação de terapêutica de reposição hormonal da menopausa, totalmente inadequada no nosso meio. Que não é só no nosso meio, nos Estados Unidos também, né? Em torno de... nos Estados Unidos chega a ser 12 a 13 vezes maior a prescrição via farmácia, entre aspas, de manipulação, do que pela indústria farmacêutica tradicional com os testes de biodisponibilidade. E o espessamento endometrial vai ocorrer, né? Muitas vezes é uma questão de tempo, independente de ter ou não ter alguma coisa. E aí ele não sabe fazer avaliação. Para ele... precisa de um método, sempre de um aparelho. Ele esqueceu que esse aparelho é ele próprio, né? Para boa parte das coisas. Ele é o aparelho que deve tentar fazer o diagnóstico. Eu acho que isso é de fundamental importância. E a pergunta que eu ia fazer, você já respondeu, que era a questão, se às vezes o estrogênio não está conseguindo, que quem faz o receptor de progesterona é o estrogênio. Sim. Né? Então, significa que talvez ele não tenha, na prática, não tenha nada. E a maior parte de todos os consensos colocam pós-câncer de endométrio. Os primeiros 2 anos, nada, e depois você pode fazer um extraprogestativo, ou só de estrogênio, ou com tibolona. Mas a maior parte desses consensos não tem essa classificação. Então, isso me ocorre que eu acho que tem que ser feita uma avaliação em conjunto com a área da oncologia genital e com a patologia, principalmente acho que tem que ser com você especificamente, de fazer um consenso via SOBRAC com a oncologia genital e com você para tentar colocar um aspecto melhor, uma divisão melhor, porque a forma como está muito, como o Zé Maria colocou, muito pendente a que cada um pense a forma como ele acha e não como deve ser feito. É o achismo. E eu me comprometo, devo estar assumindo agora em abril. Da SOBRAC, que tá devo assumir. E aí eu queria já fazer convite para o Jesus, porque a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Acho que isso é importante. Presidente da SOBRAC, já eleito. E parabenizar, né? Acho que é muito importante, né? A presença da Cristina, do Jesus. Isso aqui, acho que é fundamental. Ela tem batalhado bastante, né? Ela tem todo o controle do banco de dados. Aliás, Cristina, eu citei aqui no começo a questão da nossa demora do diagnóstico tardio, porque nossos tumores são todos acima dos 2 centímetros. Quantos meses que dava? Porque eu não me lembrei do número e não quis falar um número errado, né? Porque de repente eu falo... Só complementar essa pergunta, a jornada da mulher com
sangramento uterino anormal na rede pública. Ela é longa. Ah, sim. É assustador. Você tem esse dado, Eu faço, também isso, eu por faço favor. sempre a brincadeira com Por os favor. internos, né? A paciente entra, primeiro que a gente já sabe o naipe que o paciente, se é verdade. paciente jovem, a gente sabe que é câncer de colo. Se chega uma paciente mais obesa na pós-menopausa, a gente sabe que é câncer de endométrio. Quando chega uma emagrecida com uma barriga grande, a gente sabe que é o câncer de ovário. Aí a paciente entra, eu falo, quer ver? Não precisa tirar a história. Ela está lá no posto de saúde, aí ela estava sangrando, aí o médico deu um progestágeno para ela, falou que era mioma, porque ela tinha contado que ela tinha uma história de mioma, não examinou ela, e ela ficou durante 6 meses recebendo progestágeno porque achava que era mioma. Daí a paciente fala, mas como é que a senhora sabe? Eu falei, porque todos os casos são iguais. É sempre a mesma coisa, a mesma história que chega lá. Então, o mínimo que chega lá são pacientes com 6 meses de tempo, no mínimo, de pacientes com sangramento pós-menopausa. E aí a média dá em torno de 1 ano. Então, você imagina, a gente, nos Estados Unidos, um levantamento que foi feito para avaliação linfonodal, já ali no começo da década de 90, a média do tamanho do tumor era de 2 centímetros. A nossa média do tamanho de tumor são 4 centímetros. Ou seja, a gente tem tumores muito maiores que chegam aqui no nosso serviço. Então, é muito complicado, qualquer oportunidade, se tem podcast, qualquer coisa eu falo, examinem mesmo sangrando. Eles têm um hábito também de, não, tem que parar de sangrar para colher o Papa Nicolau. E aí, a paciente deixa de fazer um diagnóstico de câncer. E às vezes é câncer de colo uterino, um agravante que a gente observou na rede pública, Filomena e Cristina, é que são organizações sociais que estão cuidando, inclusive da atenção primária. Então, tem uma equipe que foi contratada, está em algumas unidades básicas, fica 1 mês, 2 meses, aí eles vão embora, aí entra uma nova equipe e começa toda essa parafernália toda aí, infelizmente, com essas OS que estão sendo... por isso que eu acho... triste. Professor Jesus, comentários finais, por favor. Obrigado, professor, por trazer esse tema aqui, que eu acho que é extremamente importante. Câncer de endométrio é totalmente diferente daquele que nós aprendemos na residência. É a doença que mais mudou, que mais evoluiu, e esse conhecimento precisa chegar ao ginecologista. Nós presenciamos todos os dias essa tragédia que é do desconhecimento de como abordar. Quando a gente opera uma paciente hoje, a gente só fez uma parte do tratamento, porque na sequência ela vai para um oncologista, às vezes ela vem primeiro para o oncologista. E aí nós somos colocados para prestar conta de todas as informações que nós deveríamos ter, que vem desde o diagnóstico, a demora, a informação clínica, molecular, o tipo de cirurgia que é feito. Então, isso é um tema extremamente complexo. Câncer de endométrio não se resolve com uma esterectomia. Ela é muito mais complexa que isso. Felizmente, a gente tem um time, né? Eu quero agradecer a Cris, o Rodrigo, a Malu, o Trufa, que a gente faz esse ensinamento lá no ICES, inclusive para os internos. Eu vejo frequentemente lá a Cris ensinando o interno a pegar a sondinha número 4 e passar no orifício e colher material. No meu consultório, que as pacientes não têm restrições financeiras, eu uso estereoscopia 10% das vezes. 90% das vezes eu resolvo com R$80, assim que eu falo, que é uma sondinha número 4, é no singular mesmo. No real, no singular, é isso mesmo. É 80 centavos de real com uma sondinha número 4 e uma seringa 10. A 10 dá mais pressão. Quanto menor a seringa, maior a pressão. A Cristina gosta da seringa maior. Mas é isso. Então, acho que é muito bom que esse assunto veio aqui. E agora eu quero agradecer o professor que pediu que eu compartilhasse no site da clínica as minhas elucubrações literárias. Aí, Bruno. De poeta e de louco, todo mundo tem um pouco. Então, não é atrevimento meu, não, é pedido dele, tá? Então, mas já manda, hein? Por favor. Bom. Eu queria agradecer a professora Filomena, a Cris, muito orgulho de ver a Cris aqui também, dividindo com a professora Filomena. Olha que responsabilidade é a sua, viu? Parceira. E uma salva de palmas para as duas, por favor.
Obrigada.